criançada do quarto ano, eu sou tio Daniel e aqui está começando mais uma aula de ciências hoje. Nós vamos falar sobre solo e esgoto, vamos utilizar o nosso livro de ciências, vamos aproveitar que a gente está vivenciando a semana do Dia da Água, né? O Dia Internacional da Água, que foi dia 22 agora de março, e hoje, dia 24 de março, nós vamos falar exatamente sobre o solo e o esgoto. Então a gente vai observar os vídeos que vão começar agora, vamos aprender mais sobre quais são os tipos de solo e vamos refletir um pouco mais sobre o destino do esgoto. Então fica ligadinho, presta bastante atenção, deixa seu material separado aí. Daqui a pouco você abre o seu livro na página 58 para poder começar a atividade. Então fica ligado no vídeo agora. O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigos para muitos seres vivos. O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas. Então, com a ação do tempo, que são as chuvas, o vento, as mudanças de temperatura, as rochas começam a se quebrar, ou seja, elas começam a se fragmentar. Então, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em pedacinhos ainda menores. Restos de plantas e animais misturam-se a esses pedacinhos de rochas, formando o solo. O solo é formado por água, ar, uma parte orgânica, que são os restos de animais em decomposição e de plantas, e uma parte mineral, que são os fragmentos das rochas. Existem vários tipos de rochas, por isso podem formar fragmentos de diferentes tipos e tamanhos de solo. De acordo com a sua composição, o solo pode ser classificado como arenoso, ele tem areia como principal componente, é um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele é pouco fértil. As plantas que nele nascem apresentam adaptação para aproveitar ao máximo a pouca água que tem lá disponível. O solo também pode ser o argiloso. Ele apresenta como principal componente a argila. É um solo úmido, formado por fragmentos de rochas muito pequenininhos. Ele dificulta a passagem da água entre eles. E o solo também pode ser umífero, rico em matéria orgânica chamada humus. Ele apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e é muito utilizado para o plantio. Até agora nós aprendemos como o solo é formado e suas principais características. Agora vamos conhecer o uso do solo. Do solo, nós retiramos quase tudo o que nos sustenta. Ele fornece nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação. Para evitar o empobrecimento do solo e garantir boas condições para o plantio, são necessários alguns cuidados, como a adubação, que é acrescentar nutrientes ao solo, como por exemplo o adubo, que pode ser esterco ou resto de vegetais, ou pode ser também um adubo artificial. Outro cuidado é a aração, feito com enxadas ou arados. Esse processo consiste em mexer o solo para facilitar a retenção da água. Temos a irrigação, que é uma técnica para manter a quantidade ideal de água no solo para desenvolver as plantas. Temos também a drenagem, que é uma técnica usada no solo quando ele está muito úmido, ele controla aquele excesso de água. E a rotação de culturas, que é uma técnica de intercalar diferentes plantações. Por exemplo, um ano eu planto milho, outro ano eu planto soja naquele mesmo solo. Além de fornecer água e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos seres vivos. Alguns animais, como o tatu, constrói suas tocas cavando buraco no solo. Outros, como a minhoca, eles vivem enterrados no solo. Os cupins e as formigas constroem galerias no interior do solo. E as bactérias e os fungos realizam a decomposição da matéria orgânica, devolvendo os nutrientes ao solo, que são utilizados pelas plantas para elas crescerem.
Algumas atividades provocam a degradação do solo, como o uso excessivo de agrotóxicos, a destinação incorreta do lixo, tudo isso contamina o solo. Além disso, o desmatamento deixa o solo desprotegido e as queimadas também são prejudiciais aos solos. E nas cidades, os solos estão hipermeabilizados pelo concreto, o que impede a infiltração da água nele. Assim, quando chove, as águas é levada aos córregos e rios, faz com que eles transbordem, ocasionando muitas enchentes. O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição, na Lei nº 11.445, de 2007, que garante o acesso da população a coleta e tratamento de esgoto, captação e abastecimento de água, manejo e destinação adequada de resíduos, limpeza urbana e drenagem da água pluvial. E hoje nós vamos falar sobre o esgoto. Você sabe o que acontece com a água quando você dá descarga? Ou depois que passa pelo ralo da pia? O esgoto gerado em nossas casas percorre um caminho através de encanamentos que ficam embaixo da terra até chegar nas estações de tratamento de esgoto, ou, como também chamamos, de ET. Ao chegar na ET, o esgoto é armazenado em tanques, onde receberá vários tipos de tratamento, e esses tratamentos têm como objetivo reduzir a quantidade de matéria orgânica, além de reduzir a quantidade de organismos causadores de doenças e substâncias perigosas aos seres humanos e ao meio ambiente. Após a fase de tratamento, o esgoto já é compatível com a água de onde foi captada, podendo assim ser devolvido no curso d'água, sem causar danos ao meio ambiente e aos seres humanos. O que acontece se o esgoto não for tratado? A falta de saneamento básico e, consequentemente, coleta e tratamento de esgoto é responsável por grande parte de doenças evitáveis, como diarreia, leptospirose, hepatite A, verminoses, dengue e zika, que ocasionam um afastamento de adultos do trabalho, crianças das aulas e até parte da mortalidade infantil. Além disso, pode gerar inúmeros impactos ao meio ambiente, como a contaminação e poluição da água e do solo e diminuição da quantidade de oxigênio na água, colocando em risco a vida de diversos organismos. A cada R$ 1 gasto em saneamento básico, é possível economizar R$ 4 que seriam gastos com a saúde pública. Portanto, o tratamento do esgoto feito pelas ETs é extremamente importante, não só para assegurar o bem-estar e qualidade de vida dos seres humanos, mas também do meio ambiente como um todo. Então, criançada, depois de ver esses vídeos super interessantes a respeito de algo que a gente nem observa porque está embaixo dos nossos pés, que é o nosso solo, e o esgoto, na grande maioria das vezes também a gente não percebe ele passar, a gente vai resolver algumas atividades que estão na página 59 e na página 60, que é da primeira até a quarta questão. A questão número 5, que está na página 61, ela é uma questão mais para leitura. Então tem aí uma matéria, uma reportagem. Você não precisa responder essas últimas questões, mas você pode ler a matéria e conversar com os pais, conversar com quem você está estudando, o que essa matéria contou para você. Então, lê a matéria que chama-se Desta Água Não Beberei, na página 61, mas as atividades que você deve fazer no seu livro são as da página 59 e as da página 60. Então, terminou a atividade, manda aquela foto para o professor e um abraço e até amanhã na nossa próxima aula.